Esse livro me levou para o meu passado, e eu tenho certeza que diante da leitura dele, ele vai falar algum momento com você. Olá pessoal, eu sou David Stefantis e este aqui é o meu canal Imaginando. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estarei trazendo aí um livro que foi uma parceria ali com a Elvine. Inclusive, Elvine, muito obrigado pela nossa parceria. Gostei muito de ter trabalhado com vocês, a nossa troca que a gente tivemos sobre a nossa comunicação para a chegada, né, até esse vídeo aqui. Também quero agradecer ao Victor Sanfrey, espero que eu tenha pronunciado certo seu nome, do qual é o responsável por essa obra que eu vou estar falando aqui para vocês nesse canal agora. O livro que eu estou falando é O Olho Mágico. Esse livro aqui, meu Deus, gente, o que eu posso falar sobre ele? Ele vai fazer você se sentir como se tivesse naqueles filmes tão bonzinho, tão agradável que era quando a gente assistia ali na sessão da tarde, e tem um ar assim de nostalgia. Foi como eu tava me sentindo. Mas esse livro ele vai além do que a gente é apresentado, que a gente assistia ali na sessão da tarde. E eu estarei lendo aqui a sinopse para vocês. Lino Tortuga é um garoto de 13 anos que, com seu pai, Tamus, e sua mãe, Bela, acabam se tornando os novos moradores da pacata e nada hospitaleira cidade de Aboboreira, esquecida no canto do Reino de Ouro. Após uma série de eventos duvidosos envolvendo os moradores, Lino convence seus 4 novos amigos a explorar uma mansão abandonada em busca de respostas, quando eventos estranhos começam a ocorrer, transformando essa aventura em algo além do que eles poderiam imaginar. Agora, as 5 crianças se veem envolvidas na maior e mais emocionante jornada de suas vidas, repleta de enigmas, perigos e descobertas surpreendentes, enquanto olhos felinos os observam. A escrita do autor, Victor, é algo que me pegou muito de primeira, sabe? Porque eu sou uma pessoa que demora muito para engajar dentro da história. Por quê? Quando eu acabo terminando o livro, que eu acabo me adaptando à escrita daquele autor, eu tenho que abandonar ele, né? Já que eu terminei o livro, e vou ter que pegar outro livro onde a gente já vai lidar com outros tipos de narrativas, também ali a pegada que o autor escolhe para abordar aquela história. E isso sempre acontece comigo. Eu sempre tenho uma estranheza quando eu acabo largando de um livro e entro em outro, porque eu vou ter que me adaptar novamente a uma nova escrita desse autor. E com a escrita do Victor, não foi assim, gente. Eu consegui engajar logo de primeiro, eu não estranhei nada. Eu não sei explicar o que foi isso, mas ela fluiu muito rápido e eu acabei engajando dentro da história também rapidamente. Eu acredito que o Victor, o autor, ele quis ter essa delicadeza sobre fazer com que todos pudessem ter acesso a esse livro. Então, ele não traz na sua escrita algo que a gente precisa ser muito complexo para ter que compreender a história, já que eu acredito que esse livro aqui também, para crianças, é uma maravilha, até porque o protagonista da história, ele tem 13 anos de idade, mas não se engane que você que tem mais de 13 anos não vai conseguir se conectar com a história e com os personagens, porque sim, os personagens desse livro, eles irão de algum certo modo falar com você e você vai acabar se identificando nem que seja um pouquinho com algum personagem aqui, ou então torcer bastante por eles. Então assim, a escrita do Victor é 10 de 10, sem dúvida alguma. A ambientação desse livro é de cidade pequenininha, então se você gosta desse estilo de leitura, você vai se deliciar bastante. Inclusive, gente, o que eu senti nessa leitura desse livro é que tanto, não só os personagens são os personagens, obviamente, mas sim também como a cidade. A Aboboreira, por si só, é um personagem, porque a cidade, as ruas, todos os detalhes que é descrito sobre esse lugar, faz com que ele se torne completamente um personagem dentro da história. É como se existem esses personagens, essa cidade também tinha que existir. E isso é incrível. Só lendo para vocês saberem do que eu estou falando. E como é bom uma história, seja ela nos livros, em mangás, HQs, filmes, séries, videogames. Eu acho muito bom quando a gente encontra isso. Exemplo como Hogwarts, da série ali de Harry Potter, ou até mesmo Nárnia, porque realmente Nárnia você vê que a natureza, tudo ali é vivo, realmente é um outro personagem. Com esse livro Olho Mágico, a mesma coisa acontece. Então o autor teve esse cuidado de nos apresentar a essa cidade, as ruas que tem aqui, que é algo muito interessante. Inclusive, o lugar, né, ele tem características muito marcante do livro, que eu achei muito genial da parte do autor, aonde eu gostava muito desses detalhinhos, sabe? Porque assim, eu não gosto muito quando o livro enrola bastante, descrevendo alguma coisa, geralmente isso acontece com mundos fantasiosos. Eu gosto de detalhes, mas não tanto quando exageram, mas aqui nesse livro, assim, só querendo, manda mais, me entrega mais, eu quero mais saber sobre essa cidade, sobre essas ruas, essas casas, porque o ambiente fala por si só.
E claro, as pessoas que vivem nessa cidade faz dela ser uma cidade. E a vizinhança ali, as casas vizinhas do Lino, elas meio que conversam por si só. E claro, já que a gente tá falando aqui sobre ambientação, temos que falar sobre o que eu digo que é o protagonista dessa história. Porque, gente, a mansão que existe dentro desse livro é um personagem ambulante. Por que ambulante? Porque ele existe na boca da vizinhança desse lugar. Aqui existe uma grande mansão aonde as pessoas temem ela. E ela guarda muito mistérios. E esses mistérios trazem muita intriga para a população dessa cidade. Então eles meio que preferem evitar esse lugar de todo custo. Mas criança é curioso, né? Criança é um ser curiosa. Eu falo porque eu realmente já fui assim. Então as crianças dessa história não vai ficar apenas de braço cruzado sabendo que existe alguma coisa ali, principalmente Lino, que empurra todos os outros. E eles vão em busca dessa mansão, que como eu já falei, ela por si só, ela já é um grande protagonista dentro da história. E aí que a história começa a me pegar. Eu fui uma criança que fui criado em uma cidade bem pequenininha. Já não moro mais nessa cidade. E lá, gente, eu sempre tive uma imaginação muito grandiosa, sabe? Eu sempre imaginei muita coisa. E o que eu fazia? Eu acabava enfiando outras pessoas também nessa minha imaginação. Então, tinha uma casa, uma grande casa, né? Perto da minha casa, que lá vendia caixões. Sim, nós tínhamos muito medo desse lugar por conta disso. E lá era muito grande. Quando eu digo que era uma casona muito grande, era muito grande mesmo. E eu ficava imaginando lá que existia uma bruxa escondida ali dentro. E que dentro daquele lugar existiam muitas coisas sobrenaturais. E eu acabava convencendo outros amigos meus que ali também realmente era um lugar muito estranho. Mas assim, né? Esses amigos meus da minha infância também acreditavam nisso porque, né? A gente era criança, colocava ali a ideia que era um lugar que vendia caixão. Então tem esse ar meio sombrio aí sobre esses lugares que vende caixões, né? Então uma coisa colaborava com a outra e fazia com que a gente imaginasse muita coisa ali daquela casa, né? E aí foi quando eu comecei a me ver muito dentro desse livro. E principalmente quando começou as aventuras acontecer dentro dessa casa, porque essa mansão, ela é como se fosse um videogame, aonde toda vez que as crianças acabam indo para algum outro lugar dentro dessa mansão, é como se eles estivessem passando de fase, tendo que desafiar um outro desafio maior ainda. E ao mesmo tempo que a gente está sendo apresentado para essa grande mansão, a gente também vai conhecendo mais dos personagens, que é o Lino e a turma dele, né, que no caso são 5 crianças. E cada vez mais você vai se apegando a eles, vamos conhecendo seus medos, suas características, as dificuldades que eles acabam passando, e a gente vai cada vez mais querendo proteger essas crianças, porque realmente, gente, a mansão, ela é muito perigosa. Tem desafios aqui que eu não vou falar tanto, que eu prefiro que vocês acabem passando pela mesma experiência que eu, quando as portas, né, abriram para essa mansão. Porque você, sério mesmo, você vai entrar dentro dessa casa junto com essas 5 crianças, e acaba não se tornando só 5 crianças, é junto com você também, que aí no caso vai contar como 6 pessoas ali. E então, como eu tava falando, os desafios que as crianças vão passando dentro dessa casa, cada vez mais vai aumentando o grau de perigo. A gente vai conhecendo também outros personagens que moram nesta mansão. E um deles, que é esse senhor aqui, ó, esse gatinho, um gato que fala. E meu Deus do céu, gente, vocês sabem, eu sou apaixonado por gato. Quando eu vi esse gato na capa, já fiquei interessado por aí. E depois que eu comecei a conhecer mais dele, e principalmente no final, eu não vou falar, mas quanto mais você vai conhecendo desse gato, mais você também vai se apegando a ele. Porque ele é um personagem muito incrível, um personagem forte dentro da história. Ele aparece em pontos muito precisos e foi muito bom essa ideia, a sacada que o autor acabou tendo para apresentar e trazer nos momentos certos esse gato pra gente. E a gente consegue ver ali o talento, a criatividade do autor, quando tem uns certos perigos que assim, nunca passou pela minha cabeça. E ao mesmo tempo que a história tá acontecendo, tá se desenrolando dentro dessa mansão, fora dela também tá acontecendo uma outra narrativa, aonde a gente vê a vizinhança dar de conta que as suas crianças já não estão com eles. E isso faz com que eles comecem a se movimentar dentro dessa cidade pra ver o que foi que aconteceu. Mas detalhe, essa vizinhança, elas têm ali suas estranhezas. Eu acho que qualquer outra pessoa aqui no mundo real, né? Nem todo vizinho é flor que se cheira e a gente gosta. E aqui dentro da história acontece a mesma coisa. Mas a gente vai ver essa cidade tomando um percurso,
tomando um caminho diferente do qual a gente imaginava que eles não iriam tomar. E isso é muito bom, porque a gente vê mais desses personagens, embora eles não sejam o foco, mas a gente tivemos sim tempo do autor apresentar esses personagens pra gente, embora o livro é bem curtinho, mas isso não atrapalhou fazer com que a gente pudesse entender mais um pouco da cidade e querer também saber mais sobre ela. Olho Mágico é um livro que traz uma narrativa ali sobre mistérios, suspense, a gente tem um pouco de suspense aqui também. É um livro do qual fala sobre recomeço, sobre dar chance para um outro dia. É um livro do qual vai falar muito sobre amizade, sobre união e principalmente sobre aventura. Se você é uma pessoa que gosta muito de livros com aventuras, acredito que você vai gostar muito desse livro, porque a cada porta aberta dentro dessa mansão é uma nova aventura, é um novo desafio, um novo perigo que você vai encontrar essas crianças tendo que enfrentar para poder sobreviver e sair dali de dentro. E quando a história vai se encaminhando para o final, a gente já tá completamente mergulhado dentro daquela história, como se a gente conhecesse realmente os personagens, as cidades, os vizinhos, a história ela começa a se tornar muito emocionante, porque tem uma parte aqui já no final, nas páginas finais, né, não vou falar o que se trata, mas essas páginas finais fez com que eu ficasse muito emocionado, eu fiquei muito feliz, sabe? Não tem aquela alegria que você sente um carinho por dentro, você se sente aconchegado de um carinho onde como se fosse um abraço de uma pessoa que você gosta muito. É a sensação que eu senti quando eu estava lendo o final, porque eu achei ela realmente muito emocionante, é um final muito bonito, do qual eu gostei muito de ter sentido o que eu senti quando estava lendo esse final. Com certeza é um livro que eu recomendo bastante, não só porque foi uma parceria que eu acabei realizando, mas porque realmente, gente, a história vale a pena, tá? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Quando a Elvine acabou vindo falar comigo, eu fiquei muito feliz por essa parceria, que no caso foi a primeira parceria minha aqui dentro da internet, como criador de conteúdo literário. Mas também eu fiquei mais feliz ainda depois que eu li a história. Eu amei ter conseguido, né? Porque todo criador de conteúdo acredito que realmente sonha com isso. E aconteceu comigo. E aí, quando eu abri o livro, que eu fui ler ele, a parceria se tornou mais grandiosa ainda, sabe? Porque eu tive duas felicidades. E como eu falei pra vocês, embora esse livro, os protagonistas tenham ali seus 13 anos de idade, são pré-adolescentes, adolescentes, ele não fala só com esse público. Ele vai falar com você também que tem seus 22 anos, 25, seus 29, 30, 33, 40, porque o livro, ele vai mexer. Se você for uma idade maior, ele vai te trazer nostalgia, ou então você vai acabar ficando muito curioso e querendo saber o que vai acontecer com os personagens e o que existe dentro dessa mansão. Ou então, se for um adolescente que vai estar lendo esse livro, um pré-adolescente, ali com seus 13 anos, 14, você também vai gostar, porque você vai se encontrar nesses personagens, já que os protagonistas têm a sua idade. Então, esse aqui é um livro que vai falar com todo tipo de público. E assim, gente, e é uma experiência maravilhosa. Então, independente da sua idade, leia esse livro. Eu vou estar deixando aqui nas descrições o link para vocês ir lá na Amazon comprar ele, tá? Porque vocês têm que ler esse livro. No mínimo, vocês têm que colocar esse livro aqui. Ó, no mínimo, vocês têm que colocar esse livro no seu carrinho. Eu não aceito menos do que isso, porque eu tô te dizendo, você vai perder uma boa história se você não ter pelo menos esse livro aqui no seu carrinho e em algum momento da sua vida você acabar comprando ele. É um livro do qual tem que estar na sua lista, é um livro do qual você tem que dar como presente para alguém. Então, gente, leiam esse livro, presenteiem ele para alguém, porque vocês não vão se arrepender. É um livro muito, muito bom e vale a pena cada página que você vai ler ele. Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo. Agradecer bastante pela sua visualização. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí, tá? Eu faço resenhas, unboxing, vlogs e entre outras coisas que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Dá uma pesquisada aí nos meus vídeos anteriores. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa qualquer comentário aí, que eu já agradeço bastante por isso, tá? E também me segue nas minhas outras redes sociais, onde você pode me encontrar tanto no TikTok como no Instagram. E bem, quero agradecer novamente essa parceria que foi com a Elvine. Quero agradecer também ao autor Victor Sanfrey, que acabou escrevendo essa história e também confiado em mim para poder estar trazendo essa história aqui no meu canal. Pela editora também, que é a Viseu, que acabou fazendo esse favor para todo mundo de publicar esse livro, que foi uma história incrível, que eu amei ter lido cada página dela. Bom, pessoal, então eu vou nessa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!